Enfim! Obrigado! Um ano! Cara, que massa, velho! Só um pouquinho, gente. Eu preciso... Explica para eles. Explica. Sim, eu preciso explicar essa euforia, né, de ambos, porque esse bate-papo, em especial com o Paulo, era para ter acontecido há exatos 1 ano atrás. Mas, por dificuldades técnicas, infelizmente não aconteceu. Então, como a gente é muito teimoso, eu especialmente sou muito teimosa, e então eu disse, não, mas isso vai acontecer e nem que demore 1 ano, mas vai acontecer. E aqui estamos novamente, né, na celebração dos 52 anos. Hoje o programa vai ser extremamente emocionante. Enfim, Paulo Brand, diretamente de Alagoas, Ricardo Farfisa, Porto Alegre, e logo mais chega conosco também aí o William Leonato para conversar com a gente. Paulo, satisfação, meu querido. Sejas muito bem-vindo à entrevista Atitude dessa noite. Pô, cara, estou muito feliz. Enfim, né? Estou muito contente da gente estar nesse momento falando de um cara que, como eu posso dizer, deixou uma... Eu estava até agora há pouco conversando com meu sobrinho, que ele deixou um legado muito grande, né? E quando eu comecei com a música, há 20 e tantos anos atrás, até hoje eu gosto de Beatles, não tem como não falar. É uma das minhas bandas, uma das minhas bandas favoritas, assim como os Stones. Mas quando eu comecei a me aprofundar em 2013, para valer, na obra do Doors, cara... Sua vida mudou. Mudou completamente. Como se diz, eu confesso, eu estou aqui com material, olha aqui, esse aqui foi material de pesquisa. Tá aqui material, né? Tem um material de pesquisa. E o que mais me motivou ainda tá nesse trabalho, né, de trazer a obra do Doors, a obra do Jim Morrison para as pessoas no modo geral, foi eu estava falando agora há pouco com o meu sobrinho, né, que foi um cara muito mal compreendido, né? E em 69, em 69, o que aconteceu em Miami, e toda aquela parafernália que houve a respeito que o Jim fez aquele show foi uma desgraça. O show foi de Miami de 69, Ricardo deve estar lembrando que não foi legal. Agora, como falou o amigo próximo de Morrison, o Frank Liciando, as pessoas dividem a história do Doors ali, daquele show. Cara, eu estava conversando com o Steve Allen, que escreveu o livro com o Frank Liciando em 2014, que é esse livro aqui. Ó. Mostra aí pra gente, Paulo. Enquanto tu procura o livro, só deixa eu passar os recadinhos aqui, ó. Lembrando que o Entrevista de Atitude está no oferecimento, então, da Imobiliária Marinha, Casa do Seu Negócio, do restaurante Clube União, da Pousada de Varanda, Casinha de Varanda, aí no Tuiuti, interior de Bento Gonçalves, onde a sua viagem acontece. Também conosco aí a Academia H2 Físio, professor de arte e kickbox, Sr. Alessandro Brave, e todo esse material aí tem a direção final do nosso querido ilustre amigo aí, Alex Vitola. O que tu achaste? O livro é isso aqui. Tá. Ele tá, que é assim, esse livro do Frank Liciando, ele foi lançado no Brasil, ele ainda está em inglês. Então eu traduzi, são 530 e tantas páginas. Então eu traduzi, infelizmente, os livros que estão em português no Brasil, a Meriviana me perdoe que eu vou falar, o pessoal aí do canal da Pitadas de Sal, tem uns amigos aí, rapaz, esses livros, 95%, quando eu falo isso nas redes sociais, muita gente fica com raiva de mim.
mas 95% dos livros escritos, nenhum, a maioria não presta, cara. Eu até deixei isso aqui, eu sei que Eu vou sair. isso aqui é uma desgraça, velho. Esse livro aqui é uma desgraça. Olha, esse livro aqui tem mais mentira do que outra coisa. Porque, assim, quando eu falei aqui, eu dei uma entrevista outro dia para um outro um canal aqui alternativo aqui de Alagoas, de Maceió, e eu falei desse livro, falei de outros livros que eu tenho também. Tem esse aqui também, né? Então, assim, tem vários, né? Então, esse livro aqui, uma das coisas que diz, Jim Morrison foi considerado pela revista Time como o homem do ano. Isso nunca aconteceu, cara. Olha, eu digo uma coisa a você. Eu faço parte de um grupo do Facebook chamado, que é a galera da Califórnia, chamado o Poeta Jim Morrison. Em português, Poeta Jim Morrison. No Facebook você pode procurar, você vai achar esse grupo. Rapaz, esse grupo é onde o Steve Allen faz parte também, que escreveu esse livro, né, com o Frank Liciandro. E eu converso muito com eles, né? Rapaz, sinceramente, eu te digo até eles, se a indústria americana for, assim como o Oliver Stone fez aquele horrível filme, eu sei que muita gente vai me odiar, mas aquele filme... Eu vou brincar com o Paulo já de começo, já. Ele já entrou já chutando balde, falando mal do filme. Onde por causa do filme que eu virei fã. Vou embora. Olha, a questão... Ricardo, calma, Ricardo. Peraí, só um pouquinho aqui, gurizes. Olha, hoje é uma data muito especial porque a gente está celebrando, então, os 52 anos, né, da partida do nosso grandioso Jim Morrison. Nesse meio tempo, aí, para quem está chegando agora, eu estou com os convidados especiais, então, Paulo Bran, diretamente de Alagoas, Ricardo Farfisa, que daqui a pouco vai falar de onde é que vem, né, toda essa paixão pelo Doors. E, na sequência, vem o nosso amigo William Leonardo. Ambos fascinados pela obra-prima de Jim Morrison. O Paulo tem materiais completamente lado B, vamos dizer assim, né, Ricardo? Porque muita coisa a gente não tem conhecimento. Por exemplo, esses livros até então que ele tem, a gente não tem aqui, né, Ricardo? Boa noite. Tá falando comigo? Eu pensei que você falando. Não, é que na real, hoje eu disse que eu vou ficar de espectador, porque o Paulo tem tanta coisa para falar, que hoje eu ia ficar só com fone de ouvido, nem o microfone ia falar. Eu só ficar vendo, porque, tipo, o Paulo da outra vez ele tinha tanta coisa para mostrar, então imagina, assim, de um ano, o que ele acumulou de coisa. Porque se naquela época, quando a gente estava com um grupo de WhatsApp ali, ele já veio com 70 bilhão de foto e relato, caramba, quatro. Imagina o que tem depois de um ano, cara. Né? Então, tipo assim, eu vou dar um resumo. Eu não sou estudioso, eu sou fã do Dor. Né? É isso. O que eu sei é porque ou me contaram, ou então agora, né? Tipo, poucos livros que eu li, ou vi muito filme, ou pesquisar de algum outro jeito, né? Mas como ele é a fonte mais segura, né? O que eu sei é basicamente o que a maioria sabe, né? Infelizmente, esses livros, assim, às vezes a gente não tem acesso, né? É porque no caso do filme, o filme do Oliver Stone foi baseado no livro do Danny Sugerman, né? Só que o livro dele e o Jerry Hopper, se eu não estou enganado, né, os dois. Só que esse livro, vocês devem lembrar que até os sobreviventes do Doors, eles apoiaram no início a iniciativa do Oliver Stone. Mas depois os caras pularam fora, porque o Oliver Stone foi se desviando. Eu juro a você, quando eu assisti a primeira vez o filme do Oliver Stone com Val Kilmer, a única coisa para mim que se salva ali é o Val Kilmer. E alguns momentos assim, de situações que o Oliver Stone conseguiu criar, como a exposição do momento que o Jim Morrison mostra no filme dele, quando ele está encerrando, né, e está concluindo o curso dele de cinema. Né, o Oliver Stone tentou, né, fazer aquela cena, né, quando ele está mostrando o filme para a galera e ninguém entende nada do filme dele. Teve várias situações,
mas tem situações ali horríveis. Por isso, assim, uma coisa boa e não boa, que foi, no caso, do filme, como você, também o filme me traiu. Mas tem momentos do filme que eu começo a até me sentir mal, velho. Que o cara que tá ali. Eu tenho umas coisas aqui das minhas pesquisas de pessoas que conheceram Jim Morrison, principalmente de infância, amigos, que quando assistiram o filme, leram o livro, não disse, não, isso aqui não tem. Jim se tornou um alcoólatra. Tá? Jim se tornou um alcoólatra, mas o cara, em nenhum momento de ressaca, o Oliver Stone mostrou nenhum cara com ressaca, assim, muito raro. Ele mostrou o Jim com ressaca, velho. Foi mais. Deixa eu só fazer uma pergunta. Eles queriam mesmo fazer um filme hollywoodiano, né? Não tocar na ferida. Essa é a verdade. Deixa eu colocar alguns recados aqui que estão chegando através do nosso bate-papo aqui do Instagram. Daqui a pouco vai entrar o William Leorato aqui para colaborar com o nosso bate-papo. Deixa eu mandar um abraço aqui em especial para Meire Viana. Ela comenta aqui que ela é pesquisadora da obra artística do Jim Morrison. E aí, Meire? A Meire comentou aqui também o seguinte, que eu conheci, a Meire, né? Meu conhecimento sobre o Jim vai além da percepção do que é visto nas biografias. Conte-me mais aí, dona Meire. Vai divulgando, vai comentando mais aí pra gente. Deixa eu fazer um convite aqui pro William, por favor. Aqui, ó. Beleza. Que agora a gente vai ter... Oi, acabei de fazer a minha live. Eu amei ele comentando aqui. Aí está. Ó. Cadê o William? William? Ei, William? Hoje sim! Hoje sim! Enfim! E viva Jim Morrison! Não tá saindo a tua voz. Tá falando? Deixa eu fazer um teste agora aqui com o William. Enquanto o William vai vendo a parte aí técnica, vai... Conecta aí, William. Uma dessas aí, tu tira o fone. Tá me E agora? escutando bem? Eu tô ouvindo. Agora vem. Vindo? Vamos assim, não quero atrapalhar vocês. Me perdoem pela demora aí. Boa noite, pessoal que está conosco. Prazer estar com vocês mais uma vez. Continua o papo que eu vou pegando o trem andando aí, pessoal. Vamos lá. Não, hoje... William, o que eu falei, hoje a gente só vai ouvir o Paulo. Eu não vou nem falar nada. Eu tô com uma tosse danada. William, obrigada por ter aceito esse convite mais uma vez participar conosco aqui na programação Entrevista Instituto Especial desta segunda-feira, justamente para falarmos da obra-prima desse cara que, bom, eu te conheço há anos, né, William, tu é fã number one, foi meu primeiro contato, né, amigável, que, pô, me indicou o Doors, e aí, já viu, né? Ô, William, só para fechar esse bloco aqui, eu ganhei recentemente esse livro, tá? Da Editora das Belas Artes, o Jim Morrison, Ninguém Sai Vivo Daqui, tá? Esse livro que foi escrito então pelo Jerry Hawkins e a Dani Sugarman, tá aqui, ó. Quando quiser, eu te lanço aí na escola, tá, William? Eu já li umas 3 vezes esse livro aí. Muito bom o livro. Legal, esse livro é bem bacana, tem umas coisas aí que... Eu peguei um trechinho de você falando do filme, né? Esse livro aí, ele retrata uma outra história do Jim, uma coisa mais pessoal dele, fala da família, e claro, teve os casos aí que são polêmicos, né? Que o livro retrata com uma outra perspectiva. Como o Paulo falou, eu particularmente, quando virou a 180 graus para mim, conhecendo o Doors no rock and roll mesmo, foi através do filme do Oliver Stone, né? Então, para mim, eu conheci o Doors através do filme. Em VHS, assisti lá na casa do meu vizinho, né? E quando eu assisti aquilo ali, impactou muito a minha vida. Então, eu, desde cedo, eu entendi o Doors, principalmente o Jim Morrison, como o que era retratado no filme.
Tanto é que depois a gente vai se especializando, você vai lendo um artigo aqui, lendo outro livro ali, vai se aprofundando, você vê que não era bem assim. A vida dele não era bem assim. Tem que falar de Jim Morrison, você tem que falar de um poeta, você tem que falar de um filósofo, você tem que falar de um cantor, de um compositor, de um performer, né? Então, é muito mais além do que o filme retrata, né? Muito bem. Perfeito. Paulo, diretamente de Alagoas, para estar contribuindo com o nosso bate-papo dessa segunda-feira aqui, conhecedor aí da obra-prima The Doors. Eu quero questionar algumas coisas com vocês na sequência aí no decorrer. Eu já vou até lançar a pergunta agora, depois vocês respondem aí no decorrer, que é uma pergunta então que chegou aí nesse meio tempo. Inclusive, há um tempo atrás, eu fiz um programa especial, né, um programa de atitude especial, auto-intitulado As Bandas que Não Foram Tocar em Woodstock. E uma das bandas, né, foi o Doors. Então, depois eu gostaria que o Paulo, né, explicasse pra gente qual foi o motivo real que eles não foram tocar no Woodstock. Mas isso mais pra frente, Paulo. Tá? Assunto que é o que a gente mais vai ter hoje no bate-papo por aqui. Tá, vamos... Agora que até os 4 aqui, legal, enfadadinhos, bonitinhos, vamos agora se apresentar de fato. O Paulo tem uma banda aí em Alagoas, eu gostaria que eu apresentasse, falasse um pouquinho dessa banda aí, e para dividir com os demais telespectadores aqui. A banda, na verdade, em 2014, a banda Oficina 137 começou a fazer uma homenagem ao The Doors, em 2014. Com o decorrer do tempo, hoje essa homenagem se tornou uma banda. Então, hoje, essa homenagem à banda chama Banda Jimbo. Inclusive, ela tem uma página aqui no Instagram, a Banda Jimbo. No caso, que começou, né, o pontapé inicial pela Oficina 137, no qual eu sou um vocalista. Então, no caso do Jimbo, continuou... ficou como Jimbo, no caso. E interessante que eu particularmente não gosto de cover, apesar da Oficina 137 ter os projetos de cover, mas no caso, eu falo assim, cover relacionado, tipo, vou cantar Elvis Presley, eu prefiro pegar a sanfona, entendeu? Pegar um triângulo e tentar fazer alguma coisa com a obra do cara, tá ligado? Eu vou por esse caminho. Então, assim, aqui em Maceió, eu tive uns embates muito assim com a galera que faz a música alternativa aqui em Alagoas, que não entenderam, porque, porra, como é que pode, Paulo? Tu vai tocar The Doors sem teclado? Eu disse, velho, primeiro, isso aqui é uma homenagem, velho, isso aqui não é um cover. Então, até hoje, nós tivemos, desde 2014 para cá, tivemos 4 tecladistas que passaram pela banda. E a banda está sem tecladista. E eu não faço questão nenhuma de ter teclado na banda. Porque a minha proposta Nessa eu vou embora. Eu não faço questão nenhuma de ter teclado. Porque a proposta proposta do Jimbo, não desmerecendo, lógico, o Raymond Zerick, não é isso. Não é isso. Eu estou querendo dizer que, no caso, a proposta da Jimbo era tocar o rock do Doors, o blues e as baladas, tá ligado? No caso, o psicodelismo do Doors, nós não íamos fazer sem teclado. Então, a proposta inicial foi pegar o blues, os blues, né, as baladas e o rock and roll do Doors, entendeu? Então, assim, por isso que eu não optei de não usar teclado. Até porque eu disse, não, no caso, nós vamos fazer a coisa com uma pegada mais da banda, tá ligado? Outro dia eu tava conversando com um cara aí, tem um bar aí em São Paulo, eu acho que é Morrissey Bar. Nossa, um bar. Aí eu fui conversar com o cara, não sei se o cara é responsável. Aí o cara disse, não, cara, é porque aqui em São Paulo já tem bandas iguais à sua. Eu disse, não, velho, igual a minha não. As bandas que eu sei que tem aí, a maioria toca com teclado. A minha não usa teclado. Então, eu não estou querendo isso, parecer que isso ou aquilo. Eu estou querendo em termos de proposta, pelo amor de Deus, entendeu? Eu acho assim, tem uma banda mesmo que vai tocar aqui em Alagoas, uma banda do Chile. Tem um festival de Garanhuns,
uma banda chilena vai tocar aqui próximo de Garanhuns, Pernambuco, próximo de Alagoas, né? O Festival de Inverno de Garanhuns. É uma banda chilena, por sinal, eles fazem tudo, ele faz realmente um cover, né? O cara se veste igual e tudo mais. Não é, se você for ver os vídeos, se interessarem vocês que querem ver os vídeos da banda Jimbo, nós tocamos do nosso jeito, né? Sim, é um tributo. A Jimbo faz um tributo, não é uma banda cover, é um tributo. Homenagem, isso. Homenagem. Ricardo Farfisa, Porto Alegre, Backdoors, Bill 612, falei certo? Não? 612. Bill 612. Né? Tu tinha pego o nome já, agora já esqueceu. E agora mais um projeto aí, né, musical na tua vida, né, Rica? As Medicinas, né? Uhum. Me abraçaram. Essas mulheres doidas. Essas 3 doidas me abraçaram. Como é que foi a estreia aí, Rica? Conta aí pra gente. Foi massa pra caramba. Eu tive que ensaiar pra caralho, né? Eu tive que ensaiar muito, tive que tirar várias músicas, né? Tipo, ainda inclusive tem alguma influenciazinha do Manzarek nas minhas patas, não adianta, né? Até teve uma música lá que a gente começou a tocar, isso daí é bem The Doors. Eu disse, sim, esse é bem The Doors. Porque eu tive a liberdade para poder arranjar as músicas, né? Então tinha algumas coisas que não adianta, a influência minha bate, né? Então, vamos ver, vamos me apresentar, né? Sou o Ricardo Farfisa, sou tecladista. Eu fui tecladista da Backdoors desde 1997 até 2019, se eu não me engano. Né? Então, tipo, quando o Paulo brincou ali que não teclado, a gente tem essa brincadeira assim, porque, porra, eu vivi minha vida toda tocando Doors, eu viajei o Brasil inteiro tocando Doors. A Backdoors é uma das bandas mais antigas do mundo, viva, né? Se ratear é a mais antiga, porque eu não ouvi falar banda de 95 que ainda está nativa. Né? Então, tipo, o Doors para mim foi um divisor de águas na minha vida que trouxe meu bem, meu zen e meu mal, né? Foi o meu inferno, meu céu, tudo. Tipo, eu conheci pessoas bacanas, eu me afundei com pessoas que não prestavam, eu conheci lugares bacanas, e a Backdoors para mim foi E eu só não estou mais na banda porque eu não posso mais exercer, porque eu tenho um problema na minha mão, né? Onde eu estou tocando o que dá, e antes eu fazia coisas que a minha limitação agora não permite, então eu tive que abandonar. Mas tem um cara que me substitui na banda que é muito bom. Né? Eu não sei se eles estão ativos agora, eu não tenho mais contato com eles. Né? Não como eu tinha, né? Então, tipo, a Backdoors para mim foi o catalisador de tudo que eu queria como uma banda no começo, porque quando eu vi o filme do Doors, eu chapei. O filme do Doors foi, né, aquele negócio, eu sei que o filme é exagerado pra caramba, né? Vamos concordar. Mas eles têm que fazer aquele mise-en-scène, né? Eles têm que fazer isso. Porque se eles botar uma historinha meia boca... Se a gente analisar o filme do Queen também, não tem nada... Tem coisas ali que o cara cria na cabeça, vamos fazer daqui pra chamar atenção. Mas eu tentei aprender dos dois lados, né? Ver a loucura do Morrison e ver o lado emocional dele também. Mas o que me trouxe para gostar de Doors foi o filme, não há dúvida, né? E foi a primeira banda que eu vi que tinha teclado na minha vida. Eu era um tecladista que só ouvia pagode, né? Eu era pagodeiro. Então, tipo, as pessoas acham que é mentira, mas é verdade. Daí até eu conhecer o cara no colégio, lá no Kennedy, que ele me apresentou uma fita do lado, era Guns, que eu não gosto até hoje. E o outro lado era The Doors. Eu disse, essa banda aqui eu gostei. Tá, então tira essas músicas. Daí a gente foi... Como é que é? Foi estudar num outro ano e eu cheguei com as músicas tiradas lá de ouvido. E ele se apavorou comigo. Como é que tu tá fazendo os baixos junto? Mas tu disse que era pra mim tocar. Eu fui aprofundar. E comecei, né? Nunca mais parei. Acho que eu fiz mais de 1000 shows com a Backdoor já.
Acho que eu cheguei a fazer. Eu acho. Esse é o Ricardo Partida. Que maravilha. Né? O William Leonardo, meu querido amigo, antes da gente dar continuidade dele, veja bem, temos um vocalista, um tecladista e um baterista, né? Já está pronto aqui, vamos montar nossa. Né? Para quem está chegando agora na entrevista de Atitude Especial dessa segunda-feira, tá? A gente está aí na presença dos ilustres Paulo Bran, diretamente de Alagoas, Ricardo Farfisa, diretamente de Porto Alegre, e o William Leonardo, diretamente aqui da cidade de Antônio Prado, para falarmos, né, desta fatídica data, que no dia 3, né, de julho, só que lá de 1971, o Morrison, então, o eterno vocalista do Doors, é encontrado morto, então, na banheira do seu apartamento lá em Paris. Na época, ele residia, né, com a Khrushchev. Aí tem algumas histórias aqui, que depois a gente vai estar falando no decorrer. E, ao mesmo tempo, no dia 3 também, só que de 69, também a gente precisa mencionar aqui, porque o Brian Jones, né, guitarrista dos Stones, também, né, foi encontrado morto, boiando, né, numa piscina, bicho, lá na sua casa, e mais uma leva dos 27. Então, Clube dos 27. Clube dos 27. Aliás, uma vez a gente precisa fazer um programa especial só com o Clubinho dos 27, né? Então, mais um nome aqui pra gente relembrar sobre Brian Jones. 3 de julho de 1969. William Leonardo, baterista, professor, tem a escola Núcleo aqui na cidade de Antônio Prado, grande amigo, grande fã de Doors, e satisfação de vez aí. Satisfação total. Estar com os amigos aqui mais uma vez. Estava dando aula até agora, né? Para quem é músico e lida com isso, a vida não é fácil, não. Mas é isso aí, Karina. Como o Ricardo falou, quando pela primeira vez tive contato com o filme, imagina, um cara do interior que quer revolucionar o mundo através do rock and roll. O que você vai fazer? Vamos formar uma banda. Aí une a galera, sabe? Joga bolinha na rua, joga taco, aquela coisa de gurizada da antiga, sabe? E foi assim, comecei tocando bateria, aprendendo, né? A gente queria tocar Doors e o problema era sempre esse, achar o tecladista que manjasse, né? Era bem difícil. Mas enfim, comecei minha história assim e fui sempre apaixonado pelo Doors. Tinha a lojinha de CDs lá do Márcio, que a Karina conhece. Cada início de mês ia lá, e aí, Márcio, chegou alguma coisa do Doors? Não, trouxe isso aqui pra ti, ó. Então ia colecionando CDs, né? E eu me lembro até hoje que eu tinha uma Showbiz, a antiga Showbiz de 94, que estava comemorando, né, também o aniversário da morte do Jim. E eu me lembro que eu comprei ela, fui com todo apreço pra escola, estudava à noite e tal. E aí deixei a revista aqui, e aí no finalzinho da aula, eu me lembro que eu puxei aqui e tinha uma pessoa que não gostava de mim, né? Até hoje, a professora de Química tá com a minha revista Showbiz do Doors e não me devolveu, né? Só porque eu fui olhar aqui, a galera chegou, o que é isso, o que é isso? Porque imagina, no interior tu não tem contato, hoje tu tem internet, até às vezes eu mando, né, ali pro Paulo alguma coisa, que eu sei que o Paulo também tem um vasto conhecimento da história do The Doors, mas hoje a gente consegue descobrir mais sobre a vida do Jim, filmes que eram gravados, filmes raros da época, da vida, da história da banda, assim, os curtas, né, que eles chamam, você tem acesso hoje para descobrir um pouquinho mais, né, enfim, eu sempre fui apaixonado pelo Doors por causa desse impacto que o filme causou, né, como o Ricardo falou. Com o tempo, você vai descobrindo que era outra história. Eu acabei gostando da poesia do Jim, ver esse lado mais poético dele também, né? Só que para entender a poesia do Jim, você tem que conhecer de fato o que ele pensava, qual era a história, o que ele vivia na época para tentar, né, decifrar o que ele queria passar através das mensagens, né? Tanto é que tem um episódio dele, quando ele estava em Colômbia, na Universidade de Colômbia, e antes da UCLA ainda, ele que a classe parava, um dos episódios para ele debatendo com o professor assuntos muito à frente da classe dele.
Há outros assuntos de demonologia, ele falava com a professora e dizia, não é que você tirou essas ideias? Não, eu encontrei um livro na biblioteca. E, de fato, ia lá ver se existia o livro, e o livro estava lá, sabe? Então, era uma pessoa muito à frente do tempo dele. É uma pessoa que até fizeram um teste, o Paulo, o Farfisa, pode me corrigir, fizeram um teste de QI dele, ele deu 141, alguma coisa assim, sabe? Então, 43. Era quanto? 143. Exato, 143. Então, para ver, né? Então, para entender a mente do cara, e eu vejo assim, ó, abordando nesse assunto, né, Farfisa, Paulo, Karina, eu estava conversando esses dias com um amigo meu sobre a questão de ser artista. O artista, quando ele quer desenvolver o seu talento e o público não consegue absorver a sua ideia, ele sofre. Ele entra num estágio de solidão, de depressão, não por aceitação, mas por uma não compreensão. Eu vejo assim, o Jim Morrison entrou numa vibe meio que por esse lado, ele não conseguiu ser entendido, não se entendia Jim Morrison, você criou a lenda de Jim Morrison, o mito de Jim Morrison. E hoje, às vezes, as pessoas falam, né, eu conheço o Jim pelo filme, ou fui visitar o túmulo lá no Père Lachaise, na França, em Paris, né? Mas o fato é que se você vai pegando essas minúcias do Jim, fica muito claro que ele chegou a um ponto de dizer assim, cara, não pra mim. Eu tô preso nesse sistema e aqui eu não consigo sair, né? Então, eu hoje eu entendo que é mais ou menos por esse lado que eu, como artista, como músico, já há 25 anos também, eu sei como é que já toquei em muitas bandas, enfim, só que é complicado. O artista, quando ele não é compreendido, isso em todas as áreas, para quem é escritor, para quem é poeta, principalmente, é complicado, né? Então a pessoa acaba se isolando nela mesma, não conseguindo exteriorizar, e entra então naquela espiral deprê, né? É um ponto que aconteceu o que aconteceu, né? Mas, assim, ao mesmo tempo, ambos os amigos aqui, que bom que passaram da leva dos 27, né? Não se inspiraram em, né? Eu tô com 23 ainda, mas ainda eu vou passar para os 27, Karina. E aí? Tá certo. Uma das curiosidades também para quem está chegando agora no nosso bate-papo de hoje especial 52 anos sem The Doors, é que justamente quando mais jovem, né, o Morrison se inspirou, então, agora vai ter aquela situação de que eu vou estar falando aqui e o Paulo vai confirmar se sim ou não, né? O Morrison, né, se inspirou então em William Blake e escreveu então um poema com o nome de The Doors of Perception. Aí que vem a inspiração para o nome da banda The Doors. Paulo. Uma coisa que eu acho maravilhosa no Ray Manzarek, é que ele, o pessoal que eu estou conversando lá da Califórnia, tem uma galera lá que não tem um pé meio atrás com o Ray Manzarek, entendeu? Porque assim, não, eu estou falando não como músico, eu estou falando ele como pessoa. Que essa coisa de criar um mito sobre sobre Jim Morrison e o Ray Manzarek, isso é meio complicado. Eu estava conversando outro dia lá com eles não querem que eu diga o nome deles, né? Eu falei, não fala meu nome. Aí eu estava conversando com eles, eles disseram assim que, tipo, por exemplo, quando o Bill Siddle, né, que era o Billy Siddle, que quando teve em Paris e ligou para eles falando da morte de Morrison, o Ray Manzarek já criou logo, foi o primeiro a dizer, não, confere aí o caixão, não sei se vocês conhecem a história. Aí o Ray Manzarek, olha o caixão mesmo, vê se não tem pedra, se não tem tijolos, porque como o dinheiro, a gente... Aí ele, até essa fala que ele fez, assim que o ligou para a banda, né, para avisar sobre o falecimento do Morrison, muita gente ficou chateado porque realmente o Jim Morrison tinha morrido, né? Aí assim, eu vejo com muito a questão do Ray Manzarek na questão do Doors, não nem do Doors, do Jim Morrison, que vamos dizer assim, o cara que acreditou que havia um artista por trás, assim, alguém que iria brotar ali, foi o Ray Manzarek, não tem pra onde correr. Sim. Ele foi o primeiro cara que chegou e disse, olhou
o Jim era muito introspectivo, né? O Jim era muito tímido, mas tinha uma coisa ali dentro, corroendo dentro do cara, entendeu? Eu acho que pela questão de ele ser filho de quem ele era, filho de almirante da Marinha, né? O pai dele, não sei se vocês sabem, né? Um dos navios que bombardeou, que provocou toda a guerra do Vietnã, até se acreditava, e o Jim Morrison ficou muito puto da vida, que acreditava que o primeiro míssil que provocou a guerra do Vietnã teria saído do navio do pai dele. Quando ele soube, ele já, tipo, uma coisa que eu postei outro dia, que eu acho interessante do George, né, George Morrison, que era o pai dele, é que eles tinham uma coisa em comum. O pai do Jim Morrison, ele foi um almirante muito cedo na Marinha Americana. Ele era um cara muito inteligente, né? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa lá do grupo, uma senhora que ela conhece muito, muito mesmo. Eu sei que muita gente vai dizer, não. Outro dia a mulher postou, lá no grupo, compartilhou uma informação do filme do Oliver Stone. Eu disse, olha, pelo amor de Deus, essa informação não corresponde. Interessante que ela faz parte do grupo, e ela vê as pessoas que fazem parte do grupo postando. Quem for visitar o grupo lá, né, o poeta de Morris, que é o grupo do Facebook, você vai estar em inglês isso lá, você vai ver as pessoas logo de cara, que eu não quero dizer o nome delas. Mas são pessoas que estão lá, pessoas que vivem na terra onde Morrison viveu, na Califórnia. Então, eu converso com pessoas de mais de 60 anos. Então, pessoas que o próprio amigo próximo do Jim Morrison, depois que o Jim Morrison, em 68, quando ele ficou puto da vida, você sabe a história sobre quando os Três Dós quis vender, eles até assinaram, né, o contrato de vender a música Light My Fire para propaganda. Exato, para fabricante de carros. Jim Morrison tinha ficado em 68, perto de 69, ele tinha ficado na Inglaterra, inclusive rola até uma história que ele tenha ido visitar os Beatles e tudo mais, e ele tinha ficado por lá. Quando ele voltou, ele ficou muito puto. Só que isso foi retratado no filme do Oliver Stone, que ele joga uma televisão. Aquilo nunca aconteceu na televisão. Agora ele ficou muito chateado realmente. E a partir dali, aí onde o cara está dizendo, não, mas você tá falando muito do Frank Lysiandro. Não, porque o Frank em 64, sentou, quando o Jim Morrison chegou na UCLA, o Frank sentou ao lado do Jim Morrison. Eles ficaram, lógico que falavam sobre muitas coisas, inclusive está nessa entrevista aqui, que é a entrevista que o Frank Lysiandro, esse camarada aqui, ele está mais novo, né? Mas Frank Lysiandro, ele deu entrevista ao Steve Alley, que foi o cara que escreveu com ele o livro de 2014. Eu tenho essa entrevista dele já traduzida, quem quiser depois eu posso passar. Essa entrevista é muito massa. Aí, quando eu estava falando com essa moça lá não, mas quando eu falei do Frank Lysiandro, não, mas quem pode afirmar que o que o Frank está dizendo é verdadeiro ou não? Eu disse, bom, eu não sei até que ponto vai, mas eu acredito no cara. Quando Jim Morrison rompeu com a banda, ele rompeu mesmo. E vocês devem saber disso, vocês dois, o William e o Ricardo, que quando 68 para 69, o Jim Morrison se afastou dos caras. Jim Morrison se afastou mesmo. Ele praticamente ele tinha um grupo dele que entrava para os ensaios dos discos, e os caras ficaram os três, né, juntos. Então, praticamente a banda ali, e o Jim até fez depois um comentário. Ele disse, agora nós vamos tratar agora só de negócios, né? Vamos fazer só música. Mas a amizade do Jim, aí a pessoa praticamente que ele tinha contato na época já era o Frank. Então, tanto o Frank Lysiandro e a esposa do Frank se aproximou mais do Jim, o Jim se aproximou mais deles. Então, o cara praticamente que viveu os últimos meses, inclusive o cara que incentivou o Jim Morrison a ir para a França foi o Frank Lysiandro. Foi o Frank Lysiandro. Ele incentivou o Jim Morrison para ir para a França. Então ele matou o Morrison. Não, inclusive quando você tem ideia.
Só um pouquinho aqui, ó. O William quer fazer um adendo aqui. Por favor, William, pode falar. Desculpa. Desculpa se eu estou falando demais. Perdoe, desculpa. Só para corroborar com o que você está falando. O William travou. Essa época, Não, o William vai esperar. 68, 69, que você disse que o Jim se afastou, isso confere, porque foi aí que o Jim Morrison, o Frank e o Paul Ferrara, eles se unem para fazer o filme. Com uma amizade. Isso, e fazem o filme HWY. HWY. Que aí, exatamente. Isso, que o Jim, ele banca, então, toda essa equipe para eles filmarem. Esse filme está na internet, tá, dá para ver aí, né? E foi aí, então, que veio essa veia respiratória do Jim que sempre quis ser um cineasta, né? E foi aí onde o Jim viu esse alento de ser captado como um poeta, como um cineasta, de fato, né? E como você falou, ele se afasta, procura novos ares, e quando ele vê mesmo que daí o La Woman, que vai ser gravada logo em seguida, precisa ser gravado, aí vem toda aquela turbulência, né? Depois eles queriam gravar mais discos, e ele tem que ter, apressar a sua poesia, que não era a vibe dele, só que daí esses escritos ficaram lá em Paris, né? Mas isso que você fala, confere sim, Paulo. Eu também acredito que o Liciandro, ele captou realmente quem era o Jim Morrison por causa dessa amizade dele, né? Desculpa interromper, mas só queria dar essa adenda. Mas é verdade. Inclusive a Mary Viana que está assistindo a essa live da gente, que é uma grande estudiosa, a Mary que está assistindo, ela está escrevendo um livro sobre os poemas do Jim Morrison. Ela é professora, eu fiquei muito feliz, porque os poemas do Jim Morrison, interessante que ele teve uma influência muito grande da geração beat, dos poetas beats, né, da geração do J. Kerouac, né, e tal, e também pelos poetas existencialistas, né? Mas quando o tempo que o Jim Morrison ficou naquele lá vivendo lá como é, na cobertura, né, no edifício acho que é do Jockey, né, aquele edifício que ele passou uns meses assim que ele Aí ele praticamente ali foi quando ele começou, a meu ver, ele começou a tomar formas mais profundas na poesia dele, dos poemas do Jim Morrison. Inclusive, quando eu comecei, uma das propostas também da banda Jimbo era, se você for ver alguns vídeos da gente no YouTube, eu estou distribuindo os poemas do Jim Morrison. Porque como eu falei, a proposta da banda, além de elas estão aqui, eu separei os poemas. Isso aqui são os poemas dele. Essas aqui foram que sobraram. Eu praticamente tenho mais de 200 poemas do Jim Morrison. Então, muitos shows, a maioria do show da oficina, quando eu estava na oficina, eu distribuía os poemas dele. Muita gente jogava fora, jogava no lixo. Mas eu disse, não, eu estou fazendo a minha parte. Então, uma das propostas também, além dessa questão de não botar o teclado, que foi só uma questão só viu, Ricardo? Foi só uma questão só de proposta, assim, entendeu? Aí, lógico que eu sei que o Ray Manzarek, como eu falei, eu acho que referente ao Jim Morrison, foi o cara que disse, porra, velho, você sabe a história da guitarra? Que o Jim Morrison ganhou uma grana para poder... Calma aí, só um pouquinho. Calma aí, deixa eu fazer um intervalinho aqui. Deixa eu só mandar um salve aqui para quem está chegando agora, não está entendendo muita coisa. A gente está aí, então, nesse grupo de amigos, falando um pouquinho aí, né, da obra-prima nas comemorações dos 52 anos sem Jim Morrison, na presença hoje dos meus convidados ilustres, Paulo Brand, diretamente de Alagoas, Ricardo Farfisa, Porto Alegre, e William Leonato, da Escola Núcleo, aqui da cidade de Antônio Prado. Vamos ver aqui, ó, William, o que tu tens aí? Quem é esse bonitão aí, hein, cara? Conta aí pra gente, quem é esse bonitão aí? Eu acho que vocês conhecem, mas esse aqui, eu acho, podem me corrigir, mas esse aqui eu acho que é o único livro de poesia registrada do Jim, de toda a história da banda, porque na verdade, assim, aqui tem, esse livro se chama Uma Oração Americana e Outros Escritos, porque aqui tem as letras também da banda, só que o interessante é que o livro conta, e eu acho que a galera já sabe, que o Jim Morrison ele escreveu a minoria das letras.
quem era o maior escritor da banda era o guitarrista, era o Robbie Krieger. Tanto é a história do Light My Fire, pelo Robbie Krieger ter escrito a música, para o Jim Morrison ele dizia que era sagrada aquela música e sempre acreditava nos discos, pode ser lido ali atrás, que todos os direitos autorais era para a banda, era do The Doors, não era do Jim Morrison. Ele nunca abriu isso aí, mas quem escrevia mesmo era o Robbie Krieger. E o fato é que para quem lê a poesia do Jim Morrison, e como nós falamos lá, que ele tinha muita inspiração, até pelo nome do William Blake, para quem lê esse livro aqui, ó, Tudo que Vive é Sagrado, do William Blake, tem os comentários do Dr. Lawrence, cara, aí começa a interligar as historinhas de dois grandes pensadores, porque o Jim Morrison tinha, né, essa veia meia maluca, porque a galera não entende a poesia do Jim Morrison, não entende, é porque tem que voltar um pouquinho mais lá atrás, entender de onde veio a fonte, de quem ele bebeu, para entender o que ele queria, né, expor na sua poesia. Claro que daí entra a influência dele, mas como falou, Jim Morrison ele teve outras fontes de onde ele bebeu, né, para ter justamente essa influência. Nietzsche também foi um grande escritor, que o Jim Morrison ele era apaixonado pelo que ele mostrava da realidade para o povo, né? Mas era poucos que não entendiam. Dando nossa continuidade aqui no bate-papo, ver cada bloco, vem sempre alguma informação de peso aqui na programação, né? Agora a gente vai falar sobre aquela cena, aquela situação que acabou rolando, que, ok, Jim Morrison preso durante um show. Na época, então, acusado, né? Ricardo? Ricardo, vai contar para nós? Tá. Qual? Não, deixa pro Paulo. Então, acusado de 3 crimes, né? Exposição indecente, profanação e conduta indecente em público. O cantor Jim Morrison teve, então, sua performance encerrada no dia 1º de março de 69 pela polícia. Durante um show, então, em Miami, o Jim Morrison, por ter se empolgado, né, acabou irritando não só a multidão, como também os organizadores do evento. Mostrando, então, as partes íntimas, teve como resultado, então, saindo de algemas aí do palco. Quem quer contar aí dar um pouquinho mais da história aí? Paulo, hoje eu só quero ouvir. Hoje eu só quero ouvir o Paulo, porque aquela vez ele não entrou. Paulo, em relação a essa situação aí do Morrison sendo preso, o que temos que contar aí rapidamente? Rapidamente, nessa entrevista com o Frank Liciandro, vou resumir. O Nixon estava fazendo campanha para se eleger. Vocês só sabem que em 68 o Nixon foi eleito, né? Então, o que acontece? Rapaz, isso é um papo que a gente vai passar a noite toda, passaria aqui a noite todinha. Porque, assim, não dá para se falar, eu não digo não só do Jim Morrison, na década de 60, sem falar da questão política e social que estava acontecendo nos Estados Unidos. Sim. Não tem como falar. As pessoas dizem sobre a questão. Olha, eu estava conversando com o Steve Alley, ele me disse, nas pesquisas dele, ele disse que, segundo ele, o The Doors fez mais de 500 shows. O The Doors, e nas contas dele, ele demorou para me dar essa resposta, que ele disse que foi pesquisar nas fontes dele. Depois ele me respondeu, ele disse, Paulo, do The Doors fez mais de 500 shows. Veja só. E olha que no caso do Hollywood Bowl, o Doors tinha feito um show maravilhoso lá. E olha que o Jim estava bem contido. Inclusive, tem até uma conversa que rola que o Jim perguntou para os caras, e aí, o que a gente faz hoje? Aí o John Desmore disse, vamos fazer o trivial, vamos fazer um show bem comum. É por isso que até o Mick Jagger, que estava na plateia, o Mick Jagger achou o show chato. Não sei se vocês souberam que o Mick Jagger estava sentado na primeira fila, e o Mick Jagger depois que achou o show do Doll chato. Mas lógico que não foi, né?
Isso foi a opinião do Mick Jagger, que estava logo sentado na frente. Mas assim, no caso, voltando do acontecido, tinha acontecido, você sabe muito bem antes, aquela história do spray, que até passa no filme do Oliver Stone, que o Jim Morrison foi a primeira vez que ele foi preso, que acho que foi preso no palco ali, o lance do spray, né, que estava no banheiro, lá nos bastidores, com a moça lá e tal. E a partir daí, ficou assim, nítido tanto para o governo americano, para a justiça americana naquele momento, que o Doors era uma banda, como posso dizer. Enquanto, com todo respeito aos Beatles, enquanto o John Lennon chegou e disse, nós somos mais populares que Jesus Cristo. Aí o Brian foi lá, puxou a orelha do John. John, porra, que conversa é essa, velho? Aí o John marcou vocês sabem dessa história, né? John Lennon foi lá, marcou uma entrevista com a imprensa, dizendo que não quis falar mal de Jesus Cristo. O Jim não tinha isso com ele, velho. O Jim não tinha. Ele dizia o que estava sentindo e vinha as consequências. Tá ligado? O Jim era muito disso. Então, no caso do cara do spray, que aconteceu, ele podia ter jogado. A polícia pediu desculpa rindo da cara dele. Ele não gostou, chegou no palco e contou a história. Ele começou, você sabe, isso aí foi uma das coisas que eu achei legais, que o Oliver Stone colocou no show. Que realmente foi aquilo. Ele realmente disse, olha, o show tá massa, mas olha, eu tava lá no banheiro agora com uma menina aí e tal, e o cara chegou lá, aí começou a ironizar, o policial com um chapéuzinho. Isso. Então aquilo já ficou claro, não era da agora. Os caras estavam querendo pegar o Doors, querendo pegar o Jim Morrison. O Jim Morrison se tornou uma ameaça. Assim como também o próprio John Lennon se tornou uma ameaça. Tanto é que o John Lennon foi expulso dos Estados Unidos. John Lennon, o Jim Morrison se tornou, era uma figura, vocês sabem disso, era uma figura e o que ele falava, a galera tava ali com o olho desse tamanho, porra, que esse cara tá... Ele sabia que ele era um cara... O cara tava dizendo coisas que ele... Eu não tô entendendo porra nenhuma que esse cara tá dizendo, mas tem sentido. A plateia tava ali, tá ligado? Grudada no cara. O Michael, esqueci o nome, que se tornou que é poeta, dramaturgo, se tornou muito amigo do Jim Morrison. Você deve saber que foi o cara que incentivou o Jim Morrison a escrever os dois livros dele em vida, de poesia, de poemas. O Michael falou que se apaixonou, uma das coisas que se apaixonou com o Jim Morrison na amizade foi isso, que o Jim não tinha falsidade. Por isso, quando o Frank Luciano, nessa entrevista, ele disse, vocês vão rir de mim, mas eu não vi Jim Morrison nunca dizer uma mentira. Aí ele diz, não, eu não estou endeusando o cara, porque agora aquela coisa, tinha momentos que o Jim Morrison, lógico, não estava alcoolizado, né, que ele perdia as estribeiras, mas assim... Voltando à questão de 69, Jim Morrison não mostrou o pênis no palco. Resumindo, ele não mostrou o pênis no palco, coisa nenhuma. Agora, ele simulou, ele estava muito puto. O cara que tinha produzido o show, a empresa, tirou as cadeiras, vendeu o triplo dos ingressos. O Jim Morrison tinha perdido 3 voos para chegar lá. Ele tinha brigado com a Pamela. Aqui nessa entrevista com o Frank Luciano, ele conta tudinho, tudo o que aconteceu, detalhadamente o que aconteceu. E nessa entrevista, nem Ray Manzarek, quando estava vivo, nem contestou. Ninguém do Doors, quando estava vivo, essa entrevista é antiga. Nenhum dos caras do Doors, que estavam vivos, principalmente o Ray Manzarek, ninguém contestou essa entrevista porque foi verdade, ele contou tudo direitinho o que aconteceu. Jim estava puto, uma galera, ele chamou todo mundo de idiota. Aí, lógico, aí ele perdeu as estribeiras, né? Realmente não foi um show legal. Mas era uma coisa que a justiça estava querendo, ponto. Vamos pegar o cara agora. Pá! A intenção foi essa. Estavam esperando só o lance, né? Alguma coisinha. Né? Estavam esperando só alguma coisinha para dizer, não, agora deu e pronto, né? Foi uma palhaçada, na verdade. Para quem está chegando falou, né? Ele Para quem está chegando agora na entrevista de dia especial dessa segunda-feira, a gente está aí esmiuçando muito aí, um pouquinho, né, da carreira de Jim Morrison, celebrando então os 52 anos sem o Rei Lagarto. Na presença de Paulo Grande, diretamente de Maceió, Ricardo Farfisa, Porto Alegre, e Leandro Leorato, aqui diretamente de Antônio Prado.
Mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês, né? O ano passado rolou o bate-papo, mas eu não teve a presença do Paulo, e disse, não, agora vai sair, né? E a gente então tá é isso que é legal a gente falar isso, né? Que de repente, os outros dois não falam nunca. A gente falou o ano passado, tá ligado? Falou tudo. Tá ligado? Então, tipo assim, agora a gente quer ouvir o Paulo, porque, sabe, é uma coisa assim que, porra, a gente tinha organizado tudo para os três falar, e daí aquela vez quem conduziu, bem dizer, foi eu e o William, né? No caso, o William e eu, né? Porque tinha hora até que a Karina caiu do negócio. Então, tipo, hoje eu falei pra Karina assim, cara, hoje eu quero ouvir, velho. Eu não quero nem falar, velho. Eu quero ouvir o Paulo, porque o que o Paulo tem de acesso, né, nesse ano todo que virou, pô, tá, é difícil eu pincelar. Eu até pensei assim, vou pincelar. Cara, não dá pra pincelar. Não dá, é ouvir, tá ligado? Eu até ia sugerir uma coisa. A moça aquela que entrou, se ela quer entrar no meu lugar, eu saio. Porque eu só tô ouvindo hoje, cara. Eu só tô ouvindo. E eu acho bacana isso. O Olimar Benete, ele tá assistindo nossa live e viu aí o William, nosso amigo aí. E aí ele comentou aqui os últimos dias de Jim Morrison, e daqui ninguém sai vivo, são os livros. E daí eu mostrei aqui, né? Aí, ó. Aí está. Uma outra curiosidade também em relação, né, das milhões de The Doors. E eu faço de novo a pergunta, que eu quero que os nossos telespectadores comentem aí qual é a canção preferida aí do Doors, porque a gente está tão acostumado, tipo, a estar divulgando, falando facilmente, é esse termo que eu vou usar, facilmente, de Beatles, de Stones, de Led Zeppelin, mas quando se trata em especial de The Doors, um buraco um pouco mais embaixo, né? Não é bem assim para entender a obra-prima dos caras, né? Em especial, Mente Humana de Morrison, né? Por exemplo, outra situação, banda de rock que não usa palheta. William, essa eu quero que tu comente aqui com a gente. Outra, entre as curiosidades sobre a banda de rock, é que o Doors oferecia solos de guitarras em suas músicas para os fãs quando estava sob o palco. Tá. O guitarrista do grupo, Sr. Rob Krieger, contou em uma entrevista que concedeu à revista Guitar World, lá de 2016, que dependendo do som que ele estava querendo propor para a canção que estava sendo performada, ele podia não usar a palheta. Ou seja, ele afirma, né, que não tinha uma regra geral aí que a banda seguisse para o uso do item, né? Tudo dependia da ocasião. Quais são as canções até então que não tinha palheta rica? É importante falar do Rob Krieger, tem uma parada também que ele não gostava de corda nova. Ele deixava muito tempo a dele com corda velha, de propósito, porque quando a gente bota a corda nova, tende a brilhar, né? O som fica... Ele gostava daquele som tosco, sabe? Aquele som que era moído, sabe? Eu não sei se era porque ele tocava algumas músicas, a maioria sem palheta, né? Uma clássica sem palheta é The End, né? A The End é sem palheta. Eu acho que a maioria das músicas dele são sem palheta, porque o jeito de tocar dele, embora eu seja tecladista, mas eu toco guitarra também, é muito peculiar, né? Tipo, por ele estudar música clássica, estudou violão clássico, né? Então, tipo, tanto é que o violão clássico que ele tocou tem uma menção naquela... como é que é Caravan? Esqueci. Spanish Caravan. Porra, eu tô velho, né? Já tô esquecendo o nome das músicas. Né? Ali é uma menção a uma música clássica, né? É uma música, eu acho que é uma música, se eu não me engano, espanhola, alguma coisa assim. Né? É uma menção. Na real, ele não diz que é cópia porque não é cópia, mas é uma cópia, né? Eu acho que ele usava muito pouco. Eu acho que, olha, esse Ratear não tem uma música que a gente ouve a palheta do... Eu nunca ouvi palheta dele.
Se você pegar as fotos Farfisa dele, ele tem as unhas compridas porque a técnica flamenca que era que ele usava, ela existe, né? Exatamente. Viu? Ó, viu? Karina, a gente vai para outros lados. Exato. Assim, ó, não quero me intrometer, não sei se já acabou teu raciocínio, Farfisa. Não. Mas como nós estamos falando da morte do Jim, eu achei bem bacana o que o Paulo me mandou há um tempo atrás, que eu não tinha visto, nem encontrado em pesquisas, porque até às vezes aí o Paulo, a gente troca algumas informações, né? O Farfisa sumiu lá do grupo, não apareceu mais, aí o Paulo, às vezes, né, a gente se chama e tal, a gente sabe que todo mundo tem as responsabilidades, né? Mas até eu comentei, pô, Paulo, cara, o túmulo do Jim Morrison, ele deve dar 1,20 m, mais ou menos, a tumba, né? Aí eu questionei o Paulo, tem um livro do James Moore que ele fala, até cogita isso, quando eles foram visitar a primeira vez, né, o livro Riders on the Storm, a primeira vez que eles foram visitar o túmulo do Jim, cara, os músicos ficaram, eles olharam e disseram, cara, Jim Morrison não pode estar. Não cabe aqui dentro. 1,87 m, não tem como ele estar aqui nesse 1,20 m. Mas aí eu questionei o Paulo, sabe? Eu falei, Paulo, o que tu acha isso? Só que aí o Paulo mandou uma foto raríssima do túmulo. Eu não sei se tu tem, Paulo. Pena, quando enterraram ele, não tinha nem as marquises, nada. Estava apenas sido enterrado, sabe? E aí o Paulo até me explicou e fez muita coerência, porque o que está por baixo não é mostrado. Eles fizeram a marquise por cima por causa do espaço, porque esse cemitério é mundialmente famoso, né? Então qualquer espaço, e até pela questão da autópsia, né? Hoje surgem as ideias que talvez ele podia overdose, envenenamento, né? Aí surge toda aquela mitologia. Será que ele foi para a África, como o Rimbaud falou, né? Contrabandear armas, enfim, né? Aí você usou da imagem do Jim Morrison para fazer o merchan, a publicidade, ganhar mais em venda de discos, em livros, enfim, né? Mas eu achei bem interessante, Paulo. Eu não sei se tem como, eu não sei se dá para compartilhar aqui aquela imagem, tu tem ela. Eu achei muito bacana aquilo ali. Eu posso deixar com a Karina depois. Manda para nós depois. Não tem como postar aqui assim agora, né? Mas essa foto que eu consegui, inclusive foi o pessoal da Califórnia que me mandaram. Que é uma foto muito rara, porque a Patrícia tem uma garota, Patrícia, eu não sei o sobrenome dela, que teve aquele lance de bruxaria, que na realidade, inclusive no livro do Frank Liciano, rapaz, eu acho esse livro, eu vou comentar aqui, eu não estou ganhando nada para isso, eu quero que fique bem claro, mas, bicho, eu falei isso pro Steve Allen, eu disse, bicho, cara, o seu livro do Frank, isso aqui é um roteiro para o próximo filme, um filme verdadeiro sobre Jim Morrison. Rapaz, o livro, porque assim, o livro do Frank Liciano está dentro do assunto daí, do cemitério, da cova, né? O livro do Frank, ele pegou 13 amigos que viveram muito próximo do Jim Morrison os últimos meses de vida dele. Inclusive tem uma garota que ela é húngara, que ela... Vocês sabem que o Jim Morrison e a Pamela tinham um relacionamento aberto. Eles tinham um relacionamento aberto. Então o Jim saía com outras garotas, a Pamela saía com outros garotos e assim por diante. Então o Jim, antes de ir para a França, teve um caso com a húngara. Inclusive ela fala... Rapaz, aquela cena que está no filme, você acredita que o Jim Morrison foi igualzinho com ela? Eles cortaram os pulsos, fizeram aquele bruxaria, o ritual de bruxaria é sabido. Mas veja que interessante. O que o Frank traz para o livro é que para o Jim, aquela bruxaria existiu na cabeça da Patrícia, não na dele. O Jim não estava com aquela parada de bruxaria. O que o Jim mais interessava, que o Frank fala no livro, é o xamanismo. Ele estava muito ligado à questão espiritual do ser humano. A questão... Não tem nem religião, nada disso. A questão espiritual, por isso que ele era muito... Ele foi várias vezes, vocês devem saber disso, no Novo México, ele foi tomar peiote lá com os índios. O Jim foi várias vezes lá fazer isso. Então, no caso no livro do Frank,
Esse lance de bruxaria, ele diz lá, isso só existiu na cabeça da Patrícia. Entendeu? Ela que fez. Aí onde é que vem que o Frank ficou muito puto da vida com o Oliver Stone, porque ele levou, ele não botou nem dúvida na questão se aquilo realmente aconteceu de fato, quando ele expôs o filme. Você está entendendo? Mas quando eu digo que o filme, eu particularmente, eu acho uma mercadoria, porque ele nem o cara, velho, botou. A Patrícia contou isso. O Jim nunca confirmou aquilo. Não, a gente cortou, a gente fez lá o ritual, você sabe que eu sou satânico. Não, o Jim nunca estava ligando para isso. O Jim, o lance dele, agora era o xamanismo. Ele era, tanto é, vocês sabem disso. No show ele tentava fazer ele tentava envolver as pessoas, né? Um ritual. Ele tava, o show tem muito show do Dó, inclusive o Michael que o professor de teatro, né, que incentivou. O Michael, quando chegou, ele disse que quando ele foi no show, a primeira vez que ele foi show no Doors, ele disse que ele ficou boquiaberto quando ele chegou lá. Ele disse que estava todo mundo deitado. Isso está aqui no livro. Ele conta, o Michael, num do show do Doors, de 67 para 68, ele quando chegou lá, estava todo mundo, o Jim conseguiu botar todo mundo para dormir. Tava todo mundo deitadinho no chão, velho. Depois tinha rolado, depois de The End, foi no final de The End, ele conseguiu, deixou todo mundo, tá aqui no livro, ele botou todo mundo deitadinho. Quando o Mike chegou no final do show, quando ele olhou aquele ali, ele disse, que porra é essa? Que porra é isso aqui, velho? No livro aqui, o Frank conta que os melhores shows do Doors não foram filmados. Foi um show de 67 para 68, foram os melhores shows do Doors. Entendeu? Então aquela porra daquele show de 69, que o Jim mostrou, não mostrou, o Jim tinha feito, tava de saco cheio. E realmente, segundo o próprio Steve Vai, foi mais de 500 shows. Os caras tocaram em lugar, em bar que não tinha palco, tocaram em todo tipo de buraco da Califórnia, os caras tocaram. Até tá ligado como é que é. Mas voltando, eu estava falando do assunto lá da cova. Então, foi o que fizeram? Cavaram o buraco, botaram o caixão e cobriram. E um detalhe, viu? Aquelas flores secas, viu? Que você viu, que está na foto, foi de alguém que estava enterrando outra pessoa de lado. Não deu nem tempo. Chega um momento que vamos ter que enterrar, já estava passando mais de 4 dias, que o Jim estava... que enterraram ele depois de 4 dias, no dia 7. Ele morreu no dia 3 e enterraram ele no dia 7. Chegou um momento que ela disse, vamos ter que enterrar o cara, velho. Daqui a pouco vai começar a feder e tal, né? Então, quando chegaram, você tem ideia, não levaram nem flores. Aquelas flores que tá em cima, no meio, foi de uma mulher que estava enterrando um parente lá e disse, rapaz, quem é esse cara? A mulher não sabia nem quem era o Jim Morrison. A mulher ficou tão mal, rapaz, como foi? Quantos anos? A senhora, não, foi 27 anos. Quantos anos ele tinha? Aí não sei se foi a Agnes Varda, né? A cineasta francesa, que foi com o marido dela, enterrar o Jim também, ela participou, parece que foi a Agnes que deu ela disse, toma essas flores aqui, não sei se você sabia, as primeiras flores, ninguém deu tempo nem de comprar as flores. As primeiras flores foi doada por alguém que estava enterrando um parente do lado. E até a pouco tá lá. Agora a Patrícia, vocês vão ver uma foto de 5 dias depois, a Patrícia, que eu esqueci o sobrenome dela, não estou lembrado. Essa que está no filme, que fez lá a tal da bruxaria, se você tem uma foto depois, que foi ela chegou, que ela botou umas conchazinhas. Já viu essa foto que tem umas conchas? Tem um crucifixo pendurado. É o colar aquele, né? Tem um colar. Pronto, aquilo ali quem fez foi a Patrícia, 5 dias depois. Quando a Pamela, né, a Agnes Vargas, e o marido dela sai lá e tal, 5 dias depois a Patrícia chegou lá. Aí fez aquele, vocês vão achar essa foto facilmente, que tem umas conchas e tal, foi a Patrícia que fez. Mas a primeira foto foi o que eu mostrei para o William, que só fizeram um buraco e jogaram o cara e acabou-se. Veja bem, hoje o programa Entrevista de Atitude Especial dessa segunda-feira e olha, te dou certeza que essas histórias até então que você acompanhou no decorrer dessa noite aí, eu não sabia, mas nem por cento, né?
E claro que a gente faz questão de dividir com os nossos telespectadores. Gente, sabe o que é que eu estou preocupada? Porque a gente tem um tempo aqui, né? Vai cair. No Instagram. Vai cair. Entendeu? Daí a gente está no bem bom da nossa conversa, quando vê, pá, são 10h15 agora. E eu tenho medo que do nada, né? A gente começou pontualmente às 9 horas. Então tá já batendo aí, né? Sabe que a qualquer momento o Instagram pode nos derrubar. Só para. Em dezembro seria a outra data comemorativa, né? Dia 8 de nascimento. Longe. Acho que é dia 8. É dia 8? Tá muito longe. Tá muito longe. A gente pode antecipar isso aí, a gente pode marcar uma outra data para a gente dar continuidade aí para falarmos dessas outras histórias. Para trazer a Miriam, né? Isso! Eu acho que é a Miriam. Ela que está escrevendo um livro, ela também sabe muita coisa. Perfeito, já faço o convite aí para a Miriam. E aí, assim, ó, a gente vai voltar a conversar e dar continuidade, falar de todas essas histórias, essas que até então te dou certeza que nem eu e nem os nossos escritores aí sabiam. E aí a gente vai fazer um programa 2, 3, sim. Eu acho que esse programa especial de morte tem que virar anual, né, gurizes? Ou de 6 em 6 meses, né? De 6 em 6 meses. Bom, não, mas é sério, esse lance do Instagram aí do nada gosta de cair, né, e a gente ficar vendo navios. Então, a gente vai com as nossas considerações finais aí, desde já. Eu quero te agradecer imensamente, a gente está extremamente feliz, Paulo, porque dessa vez nós matamos o Paulo pro guerreiro, né, porque ele tentou da outra vez. Ele tentou da outra vez, meus amigos aqui. Mas, infelizmente, por problemas técnicos, aí o ano atrás não rolou. Mas, então, Paulo, tu estende aí o nosso abraço aos demais que nos acompanharam, teus amigos aí de cima. E a gente ficou bem feliz aí de ter participado conosco, ter dividido essas tuas histórias diretamente de Maceió para o Rio Grande do Sul. Eu estou muito feliz, de coração, o Ricardo, o William ter tirado o tempo de vocês e o amor que vocês também têm ao grande de Morrison, né? O Rei Largata, apesar que não sei se vocês sabem que ele não gostava muito de ser chamado assim não, sabia? O Ricardo deve estar ligado, ele não gostava, porque só tinha a ver com um poema que ele fez, porque ele se sentia muito cobrado, né? Ele se sentia muito cobrado. Olha, eu quero fazer o seguinte, dizer assim, porque quando um cara, quando uma pessoa morre de overdose e tem essa ideia de cara morreu, mas você sabe exatamente como aconteceu e tal, a gente pode, em outro momento, falar sobre isso, mas assim, se tem como fica aquela imagem do cara, o cara morreu de overdose, esse cara é meio fraco, velho, sei lá. Não, bicho, eu digo uma coisa a vocês de coração. Nas minhas pesquisas, Jim Morrison foi o cara mais arretado, velho. Foi o cara que eu juro que é um exemplo. Só pessoas, eu acho que o Ray Manzarek viu um pouco disso, né? Mas eu acho que o Frank conseguiu, as pessoas mais próximas nos últimos meses com ele, eu acho nem a própria família dele, os irmãos dele, que ainda estão vivos, nem os irmãos dele podem conversar assim, coisas que viveram na infância, começo da adolescência, mas a gente é muito... eu só quero dizer assim, eu vejo hoje, se vocês querem, não digo essa palavra exemplo, mas assim, um cara para você dizer, porra, velho, eu vou me aprofundar na história desse cara. Esse cara não é aquele drogado, não é aquele drogado que a imprensa ainda vende. Se você for ver os produtos que estão disponíveis no mercado, como ele dizia, pô, vocês se venderam a grande América Cooperativa. Uhum. Então, o que se vende sobre do dose de Morrison é a América Cooperativa Brasileira. Então, eu vejo muitos, eu não digo que seja ruim, mas tem muitas informações erradas, tanto dos livros e das coisas que a gente encontra fácil no mercado sobre o dose, sobre o Jim Morrison. Mas só que a maioria das coisas ali estão tudo errado. Estão mesmo, é só vocês pesquisarem. Eu ainda falo mais ainda, fora do Google. E realmente é uma biblioteca pública. Entendeu? Eu vou na biblioteca pública aqui de Maceió.
Eu vou até tirar umas fotos lá, vou muito lá, porque tem muita coisa na Wikipédia, né, que é muito, muito utilizado, mas tem muitas informações ali que não estão corretas. É isso, eu acho. Paulo, vá, brigadão mesmo a tua participação aí, a gente vai estar honrados, né? Ricardo Varfisa, meu querido amigo, faz a agenda aí da Missões, das Cretinas e que outros tantos projetos tem aí. Eu só queria agradecer aí a aula, né? Que hoje foi uma aula. Eu achava que esse programa tem que ter umas 4 horas, tu tinha pronta já. Tem que ter umas 4 horas de duração, porque o Paulo tem muita coisa para falar. É como eu falei, da última vez, eu e o William, a gente levou, o William foi numa parte, eu fui na parte mais musical, eu acho, né? Me corrija se eu estou errado, né, William? Mas da outra vez eu fui na parte mais musical, que é onde eu sei mais, né? Sobre as composições, sobre as músicas. E o William foi para... Agora o Paulo, ele já vem com um caminhão atropelando, né? Ele já vem com todas as informações, a parte musical, a parte, filosófica, né? A parte emocional dele. Então, eu só tenho que agradecer aí, e quem nos aguentou aí, a gente ficar quieto, mas é que a gente estava ouvindo o Paulo falar, porque, cara, é muito legal. Eu sou um cara que não lê muito, detesto ler, sabe? Então, o que eu conheço, assim, são pesquisas, é pouca coisa, eu não tenho muito saco. Agora, a parte musical, realmente, eu me aprofundei bastante, né? Até por tocar tanto tempo numa banda de Doors, então tinha que saber. Então, eu só não sabia do batera, porque de batera eu não entendo nada. Agora, a parte harmônica, eu estudei bastante, sabe? Então, sabia por que usava as coisas. Só que o Paulo, ele é a parte vai da pessoa do Jim Morrison, tá ligado? Ele vai para uma coisa que eu não tive acesso. Então, eu tive que calar minha boca aqui e ficar ouvindo, tá ligado? Então, eu só queria falar, então, tipo, eu tô com uns projetos aí, eu tenho a B612, que é minha banda psicodélica, eu entrei agora para uma banda que é as Cretinas, né, que é um vocal, de três vocais mulheres, né, a gente é a banda de apoio, uma coisa bem diferente, uma coisa que eu sempre quis, na real, fazer uma mistura de teatro com música, né. E agora estou preparando uma banda nova de Jovem Guarda, com o pessoal de Jovem Guarda da década de 60. Eu estou tocando com pessoas de 70 anos. Logo eu trago aí. Que massa! Logo eu trago o The Roberts aí para vocês conhecerem. Que massa, cara, muito bom. William Leorato, meu querido amigo, professor, escola núcleo aqui da cidade de Antônio Prado, você, papai e mamãe, está a fim de já introduzir seu filho no que realmente é bom, tudo começa pela música, através do instrumento, tá? Fale comigo. Vamos comigo. Queria agradecer. O que você falou é real, a música ela tem uma capacidade enorme de transformar a vida das pessoas, né? Para quem não sabe, eu tenho uma escola de música já há 15 anos aqui em Antônio Prado e eu trabalho com crianças desde 1 ano de idade até os 7 numa fase de musicalização, mas a minha especialização é bateria, né? Eu toco já faz um bom tempo, sou professor há 15 anos e vivo de música. Né? Inclusive, agora tem mais uma boquinha para alimentar aqui em casa, recém-nasceu meu segundo filho, e agora o trabalho é dobrado, né? Mas, prazer enorme ter visto o Paulo, Farfisa de novo, você, Karina, né? É bom nós termos, assim, esse bate-papo para cada vez, né? Um trocar ideia com o outro, alimentar mais essas informações, porque é assim que flui uma conversa, faltaria um cafezinho aqui, um vinho, sabe? Um dia nós nos reunirmos pessoalmente, né? Certo? Para trocar essa ideia de daria para ser, Farfisa, da meia-noite até às 6 da manhã, ó. Pior que é verdade. E a gente deixa gravando e faz a live a noite toda para a galera assistir junto, né? Isso seria bacana. Mas, assim, só agradecer, é legal, isso me volta lá atrás, na adolescência, tudo que eu vivi foi em cima do Doors, musicalmente também, onde eu quis buscar mais sobre o Doors também, vem lá de trás, então é muito bacana, né, ter o Paulo também como Wiki Paulo, né? Wiki Paulo. Eu convido a todos, vai no Facebook, procura lá The Poet Jim Morrison,
tá em inglês. O Poeta de Morrison, no Facebook. É esse grupo que eu faço parte lá. E eles são bem bacanas. Convido a todos para ir conhecer lá no Facebook. Pra gente ver se aprende um pouco, né? Pra gente ver se a gente aprende um pouco que nem o Paulo, porque o Paulo é uma enciclopédia, né? Vai. Não. Lá no grupo, o pessoal lá são bacanas. E o Steve Ali tá lá, faz parte do grupo também. Aí, ó, que bacana. Mas o que o Paulo trouxe hoje, né? Que ele tem esse grupo que fala com o pessoal da Califórnia, é bacana, porque dá para ter uma base coerente para desmistificar certas coisas que falam na mídia aberta, que você não encontra, né? Então, o Paulo, tendo esse contato, ele consegue trazer, né, as informações que muitas vezes nós nunca iríamos alcançar daquela galera de lá, né? Então, isso é muito bom, porque acaba trazendo um outro estereótipo do Jim, né? Muito bacana. Prazerzaço estar com vocês. Igualmente, meus queridos. Foi uma noite em tempo aí, ó. Não, realmente, agora eu tô com medo aí, meus agora são 10h23 aí. A qualquer momento o Instagram pode nos cortar aqui. A gente vai combinar, então, de fazermos um repeteco, falar ainda mais aí de Jim Morrison. E, mais uma vez, muito obrigada aí pelo tempo aí que vocês, enfim, contribuíram para mais uma edição do Entrevista de Atitude, especial dessa segunda-feira. Tá, Luizes? Muito boa noite a todos. Valeu, parabéns para nós mais uma vez. A todos que nos acompanharam. Um forte abraço. Obrigado. Boa semana. E aproveitar, então, fazer o convite que na próxima semana, em especial dia 11, numa terça, estarei, então, conversando com o músico porto-alegrense Luciano Reis. Ele que, inclusive, vai estar fazendo a abertura do grande show do Supertramp Experience na data comemorativa, então, do Dia do Rock. Eu não gosto de usar o termo Dia Mundial do Rock, porque não é, né? Dia do Rock, porque é só aqui no Brasil, né? Então, detalhes aí nos próximos dias. Olimar, um forte abraço. Valeu aí por ter curtido aí o programa. Aí. Obrigado. Valeu, gente. Boa noite aí, boa semana. Até. Eu acho legal, sim, né? Ó, eu não sei se você sabia, mas eu vou esperar por essa mais uma vez, tá, Paulo? Oi? O Paulo, ó, eu não sei se vocês sabiam, é porque vem coisa boa aí, ó. Vem aquela coisinha fresquinha. Deixa a gente assim na curiosidade, né? É isso aí. Um abraço aí, Adelita, mandando coraçõezinhos aí. Um forte abraço, boa noite. Ah, e um abraço especial, ô William, sabe, quem chegou aqui agora na finaleira foi o querido nosso amigo, brother, Diogo Zanella, estava acompanhando a gente. Lariva, abraço, Lariva, brother. Tchau, gente. Tchau. Um abraço. Tchau. Um abraço.